Bom dia, bom dia. Vou tentar fazer a live. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Faz muito tempo que eu não passo por aqui. Hi, hello. Good morning. Vamos tentar então fazer uma live hoje. Então tô me acomodando, na verdade, né? Quem me acompanha sabe. Good morning, how are you? Olá, oi Débora, o Júlio tá aí. Olha, eu não tava dormindo, eu acordei já faz 1h30, na verdade. Bom ano, muito obrigada, muito obrigado. A gente tá dormindo, aqui são 7h34, né? Horário agora do Texas, então agora eu não tô mais na Louisiana. Então eu tô na capital, eu saí de uma capital e fui para outra, né? Então eu saí de Baton Rouge, que é a capital da Louisiana, e agora tô em Austin, que é a capital aqui do Texas. Austin é uma cidade muito diferente do Texas, né? O Texas é um estado muito conservador, né? É um estado muito produtivo, né? Então é o estado da carne, é o estado que tem muita indústria de óleo e gás. Então os Estados Unidos, ele depende, o Texas é um dos estados não só mais ricos da nação, mas ele também é um dos estados mais produtivos da nação, né? Então, só que Austin é diferente. Austin é uma cidade extremamente liberal, né? Que eles chamam, né? Uma cidade um pouco diferente, assim. A gente tem uma batida diferente aqui. Eles falam que aqui é o novo Vale do Silício, né? Porque muita gente está se mudando da Califórnia aqui para o Texas. E nem sei porque eu tô falando tudo isso, mas as curiosidades da vida americana, né? Então o pessoal se mudou muito da Califórnia aqui pra Austin por tudo que tá acontecendo na Califórnia. Não sei se vocês acompanham as coisas, né? A gente no Brasil fica às vezes um pouco longe desse tipo de realidade. Mas o pessoal se mudou muito pra cá e o pessoal da Califórnia sempre foi um pessoal mais liberal. Então aqui é uma cidade bem mais liberal, né? Não sei se friendly, mas mais liberal. Então, a ideia é que eu vim para trabalhar aqui. Vamos ver como é que vai ser esse ano, né? Mas eu vim para trabalhar. E espero que tudo corra muito bem, tudo dê certo. Ontem eu tava muito, muito cansada. Foi muito desgastante, foi muito exaustivo. Mas acredito que a partir de amanhã as coisas já vão se ajeitar. Eu queria falar um pouquinho, então, queria dar bom dia de novo. Deixa eu ver aqui, muita gente já entrou. Não sei se vocês têm curiosidade sobre os Estados Unidos. Eu não tinha nem ideia antes de vir, né? Tudo que a gente passa aqui. Buenas, vamos lá. Então, assim, eu queria falar sobre duas coisas. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Clara. Ó, querida. Bom, eu queria falar sobre duas coisas. Primeiro, eu vi um post muito interessante. Na verdade, dois posts, né? Um post do Diogo, que é um médico que trabalha com hormônios, né? E ele fez um post muito legal sobre jejum intermitente, né? E que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla há muito tempo. E ele resumiu bem o que a gente realmente tem que falar sobre jejum, né? E as pessoas têm muita dificuldade de entender essa questão do jejum. E um outro post que eu vi que foi da Growth. A Growth é uma... Eu acho que foi da Growth, eu não posso ter certeza. Mas eu não salvei. Que foi sobre algo que eu também já falei. Eu sempre falo as coisas, né? Que foi algo que eu também já falei. Que foi sobre... Oi, Milene.
instalaram ontem meu Google Fiber, então eu não te mandei mensagem por causa disso, mas a gente vai fazer, tá? Elis, bom dia. Anyway, Manuel Camargo, não sei quem é Manuel Camargo, me perdoa, tá? Bom, então assim, eu queria falar sobre esses dois posts, que então foi um post sobre da Growth, que foi sobre a dieta do arroz, e o outro post que foi do Diogo sobre o jejum intermitente, as duas coisas têm ligação, né? Por quê? E aí eu tava aqui olhando um artigo, né? Deixa eu ver de quando que é. De 2005, ele não é tão novo, né? Que é assim, o efeito da ingesta de proteínas versus alta ingesta de carboidratos na sensibilidade, na resistência insulínica, no peso, na hemoglobina glicada e na pressão arterial de pacientes com diabetes tipo 2. Então esse é o trabalho que eu tô falando. E aí, o que eles avaliaram? Eles avaliaram dois tipos de dieta, né? Um com alto teor de carboidrato, outro com alto teor de proteína. E ambos os grupos, na verdade, perderam peso. E não teve diferença significativa em relação a nenhum dos grupos, né? Então, no grupo com rico em carboidrato, com um aumento, com teor de carboidrato maior, a hemoglobina glicada ela diminuiu mais, né? Do que no grupo com alta proteína. Isso que é interessante, né? A glicose também, então a glicemia de jejum também diminuiu mais e a sensibilidade à insulina também melhorou bastante. No grupo da alta proteína, uma das coisas que realmente que mais diminuiu, na verdade, então eles não viram nenhuma diferença entre hemoglobina glicada, eles não viram nenhuma diferença entre glicose de jejum e eles não viram nenhuma diferença entre sensibilidade, resistência insulínica. Mas as pressões, então, diastólica e sistólica diminuíram. E aí eles colocam essa frase no final, que é a que eu vou discutir agora, que eu acho bem interessante. E aí diz assim: após 2 meses nessas dietas hipocalóricas, então, na verdade, o que eles estão avaliando? Eles estão avaliando macronutriente. Mas o que a gente tem que entender, e aí eu vou falar sobre o jejum do post do Diogo, e aí eu vou falar sobre o post da Growth que falou sobre a dieta do arroz. Após 2 meses dessas dietas, que na verdade eram hipocalóricas, cada dieta teve nenhum ou mínimo efeito nos níveis lipídicos, nos níveis renais e na função hepática. Então, o que é importante a gente entender? Que não é o que a gente come, né? Não é se é alta proteína, se é alto carboidrato, é o déficit calórico. Então, o que vocês têm que entender? Que a gente come demais. Esse é o ponto que eu vou bater sempre. Todo mundo come demais. As pessoas comem demais, em quantidades grandes. Você tem que começar a perceber, talvez esse seja o pulo do gato para todas as pessoas. E aí entra o post do Diogo, que o Diogo colocou um post bem legal, que dizia assim: não é o jejum, não é o tempo. Porque se tu fizer um jejum, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Eu faço jejum de vez em quando. Agora eu tô de jejum, tá? Então ontem comi 7h30 da noite e eu vou comer no almoço, tá? Eu gosto de fazer isso. Tem épocas que eu faço isso, tem épocas que eu não faço isso. Eu comecei a fazer isso, eu tava no Brasil, né? Eu vim do Brasil faz uma semana. Eu perdi 5 quilos em uma semana. Fazendo jejum intermitente. Óbvio que eu tô comendo muito menos. E é sobre isso que eu quero falar. Então, assim, as pessoas dizem: porque eu tô na menopausa, eu tô na pré-menopausa, eu tô na perimenopausa, eu tô na menopausa, o meu metabolismo tá lento, eu não consigo melhorar, eu não consigo perder peso, eu não consigo desinchar. Pessoal, o que você tá fazendo de diferente? Eu não consigo perder peso. Sim, você come um caminhão de comida. Esse é o pulo do gato. Então, se você faz um jejum intermitente, por exemplo, vamos lá, das 7 da noite, tá? Que eu sempre digo, as pessoas deveriam comer até o pôr do sol. Depois do pôr do sol não deveria se comer. Esse é o meu goal, né? Esse é o meu, vamos dizer assim, eu acredito muito nisso.
Se a pessoa faz um jejum das 7 da noite até o outro dia, tipo meio-dia, 1 hora, 11 horas, não sei eu quanto tempo for, não importa as horas de jejum. Só que se agora você vai do meio-dia até as 7 da noite comer um monte, isso não é jejum intermitente. Jejum intermitente é déficit calórico, é fast mimicking diet, é diminuição da quantidade de aporte de caloria. Isso é jejum intermitente. Você pode fazer uma janela de 24 horas de jejum, comer uma vez por dia. Um monte de gente faz isso, né? Que é one meal a day. E você comer naquele one meal 2.000 calorias. Isso não é jejum intermitente. Você está jogando fora uma ótima estratégia de melhorar o seu corpo, de melhorar o seu metabolismo, de melhorar seu estresse oxidativo, seus marcadores inflamatórios, de regenerar o seu corpo. Você está perdendo uma oportunidade. O pulo do gato de tudo que a gente fala em medicina, é diminuição da quantidade de comida. Se você não diminuir a quantidade de comida, você vai continuar inflamado, você vai continuar estressado, com estresse oxidativo, você vai continuar obeso. Esse é o pulo do gato. Então, o Diogo postou isso e é sensacional, por quê? Porque realmente é importante saber o quanto tá se comendo. As pessoas comem demais, pessoal. Pessoal, vejam o documentário das Blue Zones. Vejam, eu já falei isso milhares de vezes. Vejam, o segredo da longevidade é comer pouco. As pessoas vão no churrasco e elas comem carne como se não tivesse amanhã. E não é só a carne, elas comem a carne, elas comem o arroz, elas comem a batata, salada, elas comem o pão de alho, elas comem o coração, elas comem a linguiça. Pessoal, é muita comida. O segredo da saúde é comer muito pouco. Esse é o segredo da saúde. Então, é o pulo do gato. Então, assim, isso é muito importante. É muito importante. Tudo que se fala, comer carboidrato, comer proteína, comer mais gordura, fazer cetogênico, fazer carnívoro, isso é bobagem. O pulo do gato para a saúde é comer menos. É isso. Tem gente que faz carnívoro e come 2 kg de carne, 1 kg de carne por dia. Isso não é saudável, pessoal. Não é saudável, não é. Eu conheço muita gente que faz carnívora e que não fala dos seus exames. Porque os exames estão uma bosta. Eu conheço muita gente que faz carnívora e fica falando, eu sou coach, faço cetogênica, eu sou coach, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai olhar os exames dessas pessoas. Cheia de anemia ferropriva. Uma das pessoas que mais fala sobre dieta cetogênica é uma pessoa super anêmica, tá sempre anêmica. Essas pessoas, a maioria delas não tem boa digestão. Então, tem fibras musculares, tem fibras, tecido conjuntivo, tem gordura em excesso. Essas pessoas têm desbiose. Comer pouco, mais privilegiando, que são as fontes de nutrientes. Fontes de carboidratos refinados. Pois então, olha só que interessante, né, Júlio? Eu acho que isso aí é uma coisa muito interessante. Quando a gente fala em comer pouco, a gente tem que falar do comer comida de verdade. Então, ninguém tá falando de comer, por exemplo, massa. Eu vou comer um pouquinho de massa. Não. A gente tá falando de comer o quê? Comer comida. Então, assim, você vai fazer um prato, você vai fazer um prato. Você vai colocar um pouquinho de verdura, um pouquinho, vai ser um legume, vai colocar uma carne, vai colocar uma carne com gordura ou não, vai colocar um abacate ou não, vai colocar um azeite de oliva ou não, mas você vai comer menos. Esse é o pulo do gato. A Maria da Cetogênica. Não sei quem é a Maria da Cetogênica. Anyway, é isso. Então você vai comer comida de verdade, só que menos. Então assim, primeiro ponto, vamos lá. Primeira coisa é retirar, né? Eu falo muito isso. Primeira coisa é retirar. Se é retirar o lixo da alimentação. Esse é o primeiro ponto. Então eu vou comer menos. Não.
Primeiro você vai comer limpo. Primeiro você vai comer limpo. Isso é muito importante. Você precisa comer limpo. Good morning. Você precisa comer limpo. Isso é muito importante. Por quê? Porque comendo limpo, você vai começar a entender o processo. É retirar. Então, é retirar óleo vegetal processado. Então, óleo de canola, óleo de milho, óleo de algodão, óleo de soja. Segundo, açúcar em excesso. Então, os refinados que o Júlio falou brilhantemente. O Júlio é um ótimo nutricionista. Quem não segue o Júlio Santana Nutri. Isso é muito importante. Então, assim, retirar esse excesso de açúcar. Então, o excesso de açúcar, ele não tá só no açúcar lá do bolo, no açúcar de confeiteiro. Ele tá no excesso de carboidrato, de amido. Quando você come uma massa, essa massa, ela se transforma em quê? Ela se transforma em açúcar. Ela é amido, é uma outra forma de açúcar, mas é açúcar igual. Então, quando você come um espaguete, quando você come um bolo, quando você come enfim, uma bolacha, um biscoito, tudo isso se transforma em açúcar. Se você acha que quando você come biscoito é diferente de quando você come o bolo, não. Se quando você come a massa é diferente de quando você come o bolo, não. Ah, eu vou comer uma massa, mas eu não vou comer a sobremesa que... Gata, é a mesma coisa. Teu corpo não sabe, ele não tem uma válvulazinha que diz assim... O arroz também. Eu não quis falar do arroz, porque eu vou falar agora da dieta do arroz, tá? Quando eu como pizza de noite, eu acordo faminta. E aí, pois é, carboidrato à noite em excesso, né? Ele faz não só um pico glicêmico à noite, e realmente, às vezes, a gente acorda de manhã faminta, mas ele dificulta a produção da maioria dos hormônios da manhã. Então, ele dificulta a produção de GH, ele dificulta a produção de IGF, ele dificulta a produção de cortisol, ele dificulta a produção de muitas coisas pela manhã. Eu não falo muito essas coisas, por quê? Porque é muito complexo. Eu gosto de falar coisas simples aqui, para que as pessoas entendam as coisas mais simples. Mas é importante entender isso. Vamos lá, me perdi. Então, o que eu tava falando? Eu tava falando da questão do açúcar. Então, quando você come uma massa, é um diferente tipo de amido, mas tudo se transforma em açúcar. O seu corpo, ele não tem uma válvula, era isso que eu ia falar. O seu corpo, ele não tem uma válvula que diz assim, um sistema, uma detecção que diz assim, olha só, tá vindo uma massa, olha só, tá vindo um açúcar, olha só, o açúcar de confeiteiro. Ele não faz isso. No fringir dos ovos, tudo é a mesma coisa. Quando você come um açúcar que você coloca no café, ou quando você come um bolo com trigo, com farinha de trigo, com açúcar, enfim, ou quando você come um biscoito, uma bolacha, ou quando você come uma massa, ou quando você come um arroz, o seu corpo, ele não entende o que é açúcar de confeiteiro e o que é amido. No fringir dos ovos, as moléculas, o amido é um colar de pérolas de moléculas de glicose. Então, sabe um colar de pérolas? Aquilo ali é o amido. E o amido é um monte de molécula de glicose, que não faz diferença entre o açúcar de confeiteiro. O açúcar de confeiteiro, ele é uma mescla, a sacarose é uma mescla de glicose e frutose. Ele é um disacarídeo. Mas ele tem glicose igual. Então, o seu corpo... Açúcar de mesa é uma junção de glicose e frutose. Ela é a sacarose. Então, o que acontece? Se separa na digestão. Mas a glicose é a mesma glicose do amido. Só que no amido tem mais quantidade. E na glicose, e a frutose vem junto com a sacarose. Porque é o açúcar da cana. Mas, por exemplo, se você come um bolo... E esse bolo, aqui nos Estados Unidos, quase todos os bolos, as pães, as massas, quase tudo tem xarope de frutose. Você está comendo a mesma coisa que o açúcar de mesa, porque você está comendo glicose e frutose. Amido, exatamente. Então, amido é uma junção de glicoses e a sacarose é uma junção de frutose com glicose. Então, isso é importante. No fringir dos ovos, no final de tudo, lá na sua digestão, o seu corpo não sabe a diferença entre
um açúcar e uma massa. Ele vai absorver e digerir da mesma forma, em glicose. Ou em glicose e frutose, ou um leite vai ser um leite com galactose, que são os açúcares, os monossacarídeos. Então é importante que a gente entenda que isso é um processo. E esse processo se dá principalmente pela quantidade. Então, esse post da Growth sobre a dieta do arroz, muito legal. A dieta do arroz é uma dieta que eles colocaram, é bem antigo, tá? Esse artigo, bem antigo. Eu já postei no meu grupo do WhatsApp. A dieta do arroz é o seguinte, eles pegaram pessoas e mandaram só comer arroz. Por um tempo. Só arroz. E viram quais foram os benefícios ou os malefícios na parte metabólica, no ganho de peso, nos níveis de lipídios. É bem legal esse artigo, eu já coloquei lá no meu grupo do WhatsApp. O que eles viram? Por quê? Porque muita gente fala da low carb, que a low carb emagrece, que a low carb é a única solução para o diabetes, que a low carb é a única solução para perder peso, que a low carb... E aí, o que eu quero discutir? Exatamente isso. A dieta do arroz. Essas pessoas que comeram arroz, só arroz, essas pessoas perderam peso, melhoraram... Ai, eu adoro essa coisinha. Olha só que legal, pessoal. Eu adoro isso. Eu não sei como é que faz isso, tá? Olha só. Eu acho sensacional. Bom, então, eles perderam peso, eles melhoraram parâmetros metabólicos, então, hemoglobina glicada, glicemia de jejum, eles melhoraram tudo. E ainda por cima, melhoraram padrões lipídicos. Colesterol, triglicerídeos, eles melhoraram tudo. E aí a gente fala que foi do arroz, que alguém comentou aqui. E o arroz, né? A Isabel falou, e o arroz? Né? Acho que isso é legal. Pois então, e aí as pessoas só comeram carboidrato? E como é que elas emagreceram? Como é que elas melhoraram do diabetes, da resistência insulínica? Como é que elas perderam peso? Porque a dieta do arroz, ela foi hipocalórica. Então, não é o que você come, é o quanto você come. Você quer emagrecer? Você precisa comer menos. Ah, porque proteína vai dar mais saciedade. Gata, pode ser que sim, mas você não pode comer 1 quilo de carne. Porque vai sobrar no seu intestino, vai fazer um quadro de desbiose, isso vai levar a malefício a médio e longo prazo. O segredo é limpar a alimentação. Se você quer perder peso, limpe a alimentação. Não compre chocolate para ter em casa. Ontem eu mostrei aqui, quem quer olhar, tá lá nos meus stories. O que tem na minha despensa? Eu mostrei. Tem várias massas gluten free. Eu não como massa. Eu raramente como massa. Assim, eu não gosto de massa. Sabe? Eu não sou italiana, assim, aquela pessoa que vive... A minha filha ama massa. A minha filha é apaixonada por massa. Tipo, faz massa pra ela. Massa bolonhesa, massa alho e óleo, massa carbonara, qualquer massa, minha filha é louca por massa. Eu não gosto de massa. Não é uma coisa que me atrai, assim, eu vou comer um prato de massa. Não. Então, isso é interessante. A gente sempre mesmo precisa de glicose. Se eu trago essa glicose através da alimentação, além do que eu preciso, eu guardo. Exatamente. Então, assim, o corpo... Mas aí, isso que é interessante, Júlio. Uma pessoa que só come glicose numa dieta do arroz, ela consegue perder peso, ela consegue melhorar parâmetros de glicemia, ela consegue melhorar parâmetros metabólicos, ela consegue melhorar parâmetros lipídicos, ela consegue. Porque não é a quantidade de glicose, ou a quantidade de proteína, ou a quantidade de gordura. É o quão isso está trazendo déficit calórico. Esse é o pulo do gato. O déficit calórico é o pulo do gato. Você quer comer menos?
Pega um pratinho de sobremesa. Serve o seu almoço num prato de sobremesa. Você quer comer menos? Não enche o prato com um monte. Se eu como menos que necessito balanço, ele precisa de mais glicose, que vem da gliconeogênese, através da queima dos triglicerídeos. Pois então, isso é muito interessante. Por quê? Quando a gente começa a queimar, porque os triglicerídeos, o que eles são? Eles são o nosso armazenamento de glicerol. Então, a gente tem o triacilglicerol, né? São 3 moléculas de ácidos graxos e 1 molécula de glicerol. Ele vai queimar, ele vai queimar. Ele vai tentar fazer isso para gliconeogênese, ele vai tentar fazer isso para gliconeogênese. É que isso é muito complexo. Eu não gosto de falar nada complexo aqui. Mas, o que é importante a gente entender? Que nesse déficit calórico, a gente vai conseguir fazer outras coisas que muitas vezes a gente não percebe, que são os benefícios do jejum intermitente. O jejum intermitente só tem benefício porque a gente faz déficit calórico. Que foi o post do Diogo e que foi o post da Growth. O jejum intermitente só tem benefício se a gente sabe fazer uma boa janela com pouca comida. Então é muito importante a gente entender que é a quantidade, não é só a qualidade. Aí o Júlio falou um negócio lá no início que é interessante, né? Escolher proteínas boas. Aí a gente vai entrar numa outra seara, que é a seara da permeabilidade intestinal. Por que as pessoas estão doentes? A gente tá falando de emagrecimento, né? A gente tá falando de déficit calórico, de emagrecimento, de melhora de diabetes, de melhora dos parâmetros de colesterol. A gente tá falando sobre isso. Por que as pessoas estão doentes? Porque as pessoas estão desnutridas. Desnutrição não é desnutrição lá da África, aquela desnutrição lá do Koshkor. Não é aquela desnutrição horrível que a gente aprendeu lá no colégio. Não, isso não é desnutrição. A gente tem desnutrição de macronutrientes, de proteína, de gordura, enfim, a caquexia, que é uma coisa. E a gente tem um conceito, que é um conceito nutrológico, que se chama microdesnutrição. A maioria dos obesos mórbidos, dos obesos, então eu vou dizer, não só a pessoa com sobrepeso, mas o obeso em si, ele é microdesnutrido. Ele não tem ferro, ele não tem cálcio, ele não tem magnésio, ele não tem vitamina D, ele não tem vitamina E, ele não tem vitamina A. Toda pessoa obesa, ela é desnutrida. Isso não sou eu que tô falando, pessoal. Eu tô falando por quê? Quando a gente vai ver pacientes bariátricos, pré-bariátrica, quase todos os pacientes, 99% dos pacientes, têm deficiências nutricionais do tipo micronutriente. Macronutriente também, porque quase todos são sarcopênicos. Mas a gente tá falando de microdeficiência. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a gente querer perder peso, fazer uma dieta hipocalórica, diminuir o aporte para emagrecer, para fazer jejum intermitente, para melhorar parâmetros metabólicos, para melhorar parâmetros inflamatórios, para melhorar parâmetros de estresse oxidativo. Isso é uma coisa. A outra coisa é se nutrir. A gente está falando de nutrição. Nutrição, não tem como fazer nutrição, principalmente se tiver um intestino doente, só com comida. A gente precisa de suplementação. Aí eu vou entrar nessa seara porque realmente precisa. Teu intestino tá tão doente, você não vai conseguir absorver vitamina D, você não vai... E ainda tem um monte de polimorfismo associado, tem um monte de relações que a gente nem tem como falar aqui, mas muitos pacientes têm polimorfismo para vitamina D, muitos pacientes têm polimorfismo para vitamina A, então se você não colocar uma alta dose de vitamina A, esse paciente nunca vai conseguir absorver vitamina D. Então a gente vai entrar numa outra seara de micronutrição. Ó, sim, mas é porque fica com fome. Exatamente. Sim, querida, sim. A Bruna falou assim, depende da quantidade de arroz. Mas, amor, é hipocalórica. Hipocalórica. Então, vai ver como é que você é, vai calcular a sua taxa metabólica basal, vai calcular a sua necessidade de caloria e vai fazer você comer o arroz. Se comer demais,
Bruna, exatamente isso que eu tô dizendo. Exatamente isso. A gente tem a ideia de comer que nem os porcos. Tô falando bem literal. A gente tem. Outro dia eu falei pra um americano, não sei o que eu falei. Eu falei, comer que nem um porco. E aí ele riu, porque é isso. A gente tem a ideia de comer muito. E a gente tem que tirar essa ideia da cabeça. A hora que a gente tirar essa ideia da cabeça, a vida flui. Comer muito. O prato tem que ser enorme. O prato tem que ser cheio. É um prato. Como é que o nutricionista fala? O Júlio tá aí pra dizer que eu não tô errado. Um prato cheio de folhas verdes, à vontade, salada à vontade. Não é assim que eles dizem? Isso é cabeça de gordo. Isso é cabeça de gordo. Cabeça de gordo é o que a Bruna falou. Se eu comer demais, não vai ter déficit calórico. Amor, é déficit calórico, ponto. Não vamos pensar em comer demais. Bruna, tu entendeu o que eu disse, né? A gente tem cabeça de gordo. A gente tem cabeça de gordo. Aqui nos Estados Unidos tem um sorvete que chama Custard. Se vocês quiserem olhar, olhem na internet. Chama Custard. Andy, A-N-D-Y, Custard. Se chama Custard. E esse sorvete, ele não é sorvete tipo sorvete. Ele é sorvete com leite, com açúcar e tal. Mas eles colocam ovo. Ai, adoro isso. E aí, o que eles fazem? Eles colocam ovo junto. Então fica um troço assim, ó. Tinha que ter isso no Brasil. Sensacional. O gosto é sensacional. 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 Pensa um troço sensacional. E eu sou super fã de sorvete. Quem me conhece sabe, eu adoro sorvete. Sorvete é um troço que realmente eu gosto, né? Eu adoro comer sorvete. Tem sorvetes bons, sorvetes ruins, mas esse sorvete é muito bom. Ainda bem que não tem aqui perto da minha casa. É só no norte de Austin e eu tô no sul de Austin, então não vou comer frequentemente sorvete desse quilate que é da Andes. Mas o que eu quero dizer? Quando a gente vai lá na Andes, olhem na internet, olhem, é muito bonito de ver. Tem um negócio que chama concrete, tá? Que é concreto, tá? Que é um pote, pensa num pote gigante de sorvete. Assim, ó, um troço, do tamanho do meu rosto. Cheio, tomado de sorvete. Então, assim, e aí eu fico pensando, né? Quando eu vou lá, agora faz um tempo que eu não vou. Quando eu vou lá na Andes, eu fico pensando, Senhor, não precisava tudo isso. Mas ele só tem esse tamanho. E aí o que acontece? Eu como. Todo. Gigante. Gigante. E eu como. Isso é pensamento de gordo. Isso é pensamento de pessoa que não tem controle. Porque se fosse, assim, a gente tem que comer pelo paladar, né? Comer é uma experiência sensorial. A gente tem o tato, o olfato, a audição, o paladar, enfim. A gente tem o visual. É uma experiência sensorial. Precisa um pote do tamanho do meu rosto de sorvete? Não, porque ele é maravilhoso, ele é gostoso, ele é macio, sabe? Mas é um pote enorme. E isso é o pensamento de gordo. Eu vou comer. Eu vou comer. Porque é bom. Mas se fosse metade, eu ia comer e ia ficar feliz. E se fosse o triplo, eu ia comer e ia ficar feliz igual. Porque eu não tenho parâmetro para comer isso. Eu não tenho controle para comer isso. Então talvez esse seja o pulo do gato. Ter controle, fazer dietas hipocalóricas, comer menos do que a gente precisa. A gente não... Pessoal, eu vou falar uma coisa. A gente não precisa de tanta comida. A gente acha que precisa, a gente não precisa de tanta comida. Quando a gente começa a se acostumar a comer menos, a gente começa a ter menos fome. Aí as pessoas dizem, porque a dieta cetogênica, a dieta gata. Não! É porque você tá comendo menos caloria. Se você comer um pote de arroz todos os dias, e era isso, você vai fazer mesmo déficit calórico. Você vai emagrecer do mesmo jeito. Jejum intermitente é vida, longevidade.
mas ainda me perco nas estratégias. É isso, perder nas estratégias. Não existe se perder nas estratégias. Isso é bobagem. Jejum intermitente não é ficar sem comer. Jejum intermitente é comer com inteligência na janela de alimentação. Porque algumas pessoas, quando estão em jejum, têm mau hábito. Mau hábito. Não sei que mau hábito, amor. Doutora, a questão do jejum é pessoal que quer emagrecer só com jejum, sem limpar a alimentação. É o que eu vejo nos grupos de alimentação. O povo quer fazer jejum e tomar cerveja. Dri, é exatamente isso. É exatamente isso. Então, assim, a pessoa não pode fazer jejum intermitente se a alimentação dela continua suja. Esse é o primeiro ponto. Você vai destruir o seu metabolismo. Destruir o seu metabolismo. Isso é uma frase clássica. Se você toma cerveja, se você come pão, se você continua comendo os seus docinhos no final de semana, se você continua com a sua vida lixo, gata, relaxa. Ontem postei um vídeo muito legal, né? De um rapaz, não conhecia, apareceu lá, ontem tava mais deitado em casa, e aí apareceu um vídeo lá do rapaz, e o rapaz dizendo assim, achei muito legal aquilo ali. Ele disse assim, quando eu tava gordo, quando eu tomava cerveja, quando eu vivia na noite, ninguém se preocupava com a minha saúde. Todo mundo me apoiava, todo mundo tava junto. Quando eu comecei a correr, quando eu comecei a fazer exercício, quando eu comecei a emagrecer, quando eu comecei a não tomar mais cerveja, quando eu comecei a me cuidar, a realmente me amar, a realmente valorizar esse templo maravilhoso que é o nosso corpo, as pessoas começaram a dizer que eu tava doente, que eu ia ficar doente, que eu ia... que eu tava exagerando. Ele falou bem assim. Então, assim, ó, eu vou falar uma coisa. As pessoas que não conseguem ou que não querem, elas têm muita inveja de quem consegue e de quem quer. Elas vão te sabotar. Elas vão falar que tu tá fazendo errado. Porque elas queriam estar no teu lugar. E elas não têm força de vontade suficiente pra estar no teu lugar. Então, isso é muito importante, porque às vezes desmotiva. A pessoa diz, porque tu vai ficar doente, porque... Quantas e quantas vezes... A minha mãe falou isso pra mim, né? Eu indo na academia todos os dias. Agora faz alguns dias que eu não vou na academia. Mas há 8 anos, 9 anos, eu vou na academia todo dia. De segunda a segunda. Óbvio que tem períodos que eu não vou, tipo, 15 dias, eu viajo e tal. Mas assim, eu vou na academia 7 dias por semana. E quantas pessoas dizem isso? Porque tu vai ficar doente, porque tu vai ficar com corpo de homem, porque tu vai ficar feia, porque não... Pessoal, é saúde, é qualidade de vida. Se você tem uma refeição que você faz um pico glicêmico e você sai pra caminhar depois dessa refeição, você vai baixar a sua glicemia. O músculo vai mobilizar essa glicose em excesso. Se você não entender isso, que exercício é o melhor remédio que a gente pode ter, que é de grátis, é R$0. R$0 talvez, que nem eu digo, $25 é a minha academia aqui. Você tem que entender isso, que exercício tem que fazer parte da sua vida. Não só pela questão metabólica, não só pela questão neurológica, de neuroinflamação, de neuroplasticidade, não só pela questão muscular, porque quem faz exercício vai envelhecer melhor, vai conseguir levantar. Eu falo muito isso, né? Eu falo muito isso para as pessoas. Pessoal, você já pensou que com 100 anos você vai ter que sentar no vaso para fazer cocô e você vai ter que levantar? Você que é mulher com 100 anos, o homem ainda faz xixi de pé. A mulher com 100 anos, ela precisa sentar no vaso para fazer xixi e ela precisa levantar. Ela precisa agachar. Por que eu agacho tanto? Porque eu quero, com 100 anos, sentar para fazer xixi e me levantar para fazer xixi. Você já pensou que com 100 anos você vai ter que tomar banho? E que não deve ser legal tomar banho sentado. Só quem já ficou doente sabe, eu já fiquei doente. Tomar banho sentado é uma merda.
Então, assim, o exercício físico é pra isso, pra gente não tomar banho sentado, pra gente poder fazer xixi, cocô, levantar, pra gente poder caminhar na volta da casa, pra gente poder sentar pegar um neto no colo. É isso. É pro futuro, não é pra agora. Deve ser mesmo meu caso, cheio de intolerância alimentar. Sei que meu intestino está doente, mal consigo suportar suplementos. Perdi 20 quilos e estou com 38 quilos há 2 anos. Meu senhor. A dieta do arroz mostra que importa é o déficit calórico e não é o macronutriente. Perfeito. Folhas à vontade para encher os olhos. Exatamente, isso é pensamento de gordo. Folhas à vontade é pensamento de gordo. Eu falo muito isso. Por isso que eu luto a vida inteira tentando emagrecer. Só penso em comida. É isso, Bruna. É isso. Quando eu comecei a não pensar em comida como algo que realmente fizesse diferença na minha vida, as coisas começaram a dar certo, as coisas começaram a melhorar, as coisas começaram a fazer sentido. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil. Não é só pra ti. É terrível, tem que jogar fora ou dar, senão já era. Eu como até não ver mais nada. Clara, exatamente isso. Exatamente isso. Então por isso que eu não compro. Ontem quem viu os meus stories viu o que eu tenho em casa. Eu não tenho nada de gordice, eu não tenho, sabe? Eu não tenho uma barra de chocolate, eu não tenho um pote de Nutella, eu não tenho um biscoito recheado, eu não tenho um biscoito amanteigado. Eu gosto dessas coisas. Ah, não, ela não gosta. Claro que eu gosto, não sou hipócrita, eu gosto, eu acho super bom. Eu gosto mais de um sorvete. Esse é o meu paladar. Eu tenho um paladar para sorvete que é impressionante. Impressionante, eu adoro sorvete. Eu não tenho sorvete em casa. Porque se eu tiver, eu vou comer. Pode ter um pote de Nutella, eu tenho horror a Nutella. Nutella é um negócio que assim, ó, eu não sei por que inventaram, eu acho terrível. E tem gente que ama, minha filha ama, meu filho ama Nutella, acha maravilhoso. Se tiver um pote de Nutella na minha casa, eu não vou comer, porque eu não tenho. Eu tenho asco por Nutella. Se tiver pão na minha casa, eu gosto de pão. Olha isso, que coisa linda, meu Deus do céu. Não sei o que aconteceu. Não mexi em nada. Olha só que lindo. É pra comemorar, né? Pra celebrar. Se tiver em casa pão, eu vou comer. Eu gosto de pão. Eu adoro pão. Eu não como pão. Porque pão é um lixo. Pão é um lixo de comida. Lixo. Então, assim, se eu quero comer alguma coisa com textura de pão, eu compro uma tortilha de milho, né? Como de vez em quando. Tenho ali, nem abri ainda. Vou comer. Mas se eu quero comer, se eu tiver vontade. Faço. Aqui eu não sei se vai ter. Mas no Brasil eu tava fazendo crepioca. Mas agora eu nem tô tomando café, então não tô comendo essas coisas. Mas é isso que as pessoas têm que entender. Tudo são escolhas. Qual o nome do sorvete? Escreve aqui. Amor, é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Andes. Eat Andes. Ó, o Júlio já colocou ali. Eat Andes. Olhem os sorvetes. Olhem, olhem, olhem. O sorvete é maravilhoso. Maravilhoso. Ah, mau hálito. Ah, a pergunta era por que a gente fica com mau hálito? Mau hálito tem várias causas, né? Mau hálito não é só a questão da cetose, né? Porque nem todo paciente entra em cetose. Eu nunca entrei em cetose. Eu já fiquei em jejum 2 dias e não consigo entrar em cetose, porque eu sou enorme, eu sou muito grande. Quem me viu já alguma vez na vida sabe. Eu sou muito grande em relação a músculo. Eu tenho muito músculo. Pessoas musculares têm dificuldade de entrar em cetose. Isso é um fato. Pessoas que têm uma grande musculatura têm dificuldade de entrar em cetose. E eu tenho muito músculo. Eu tenho muita dificuldade de entrar em cetose. Mau hálito pode ser por má digestão. Então a gente pode ter má digestão. Essa comida ter má digestão no estômago. Isso é uma das principais causas de mau hálito. A gente ter uma má digestão gástrica e ficar algum alimento ali, enfim. Pode ser em função da cetose, porque esse paciente pode estar em cetose. Cetose pode causar mau hálito, mas, enfim, não é outra coisa. A mudança da microbiota também é um dos parâmetros que pode causar isso. Então, assim, mau hálito é um monte de coisa. Mas tem gente que nesses períodos, o Júlio sabe muito melhor do que eu, usa o cravo, usa... cravo?
cravo, canela. Cravo, canela, acho que é. Cravo, canela para melhorar a questão da cetose. Então, muito real isso. Eu vi esse vídeo, isso aconteceu comigo. Emagreci 30 quilos e agora as pessoas estão incomodadas. Impressionante. De gente ir falar com a minha família que estou muito magra. Acontece, as pessoas são invejosas. Pessoal, a inveja é um dos maiores males da nossa sociedade. As pessoas são invejosas. E elas são invejosas não é pela inveja do mal. Elas são invejosas pela inveja do bem. Eu acho que existe inveja do bem. As pessoas, elas não querem te ver bem. Por isso que não fala. Quando você vai fazer uma coisa, não fala. Não fala, porque mesmo que a pessoa te ame, ela tem uma inveja. E aquilo ali vai prejudicar a tua energia. Então não fala. Não fala. Eu não falo muita coisa aqui. Eu falo as coisas boas pros pacientes. Mas eu não falo o que eu tô fazendo. Porque mesmo que a pessoa me ame, mesmo que a pessoa goste de mim, mesmo que a pessoa seja muito, muito minha, as pessoas têm inveja. Não fale. Não fale essas coisas. Se você quer que dê certo, não fale. Guarde pra si. Mentalize, faça, liberte pro universo e tudo vai dar certo. Mas não fale. A inveja é foda. E as pessoas não conseguem controlar a inveja. Acho que era isso. Sempre lembro da doutora quando estou fazendo agachamento. Exatamente isso. Então, assim, se eu pudesse, eu ia agachar todos os dias, eu ia fazer todas as pessoas agacharem, porque isso é o envelhecimento. Se você não agachar, você vai ser um velho caquético, vai ser um velho dependente, vai ser um velho, sabe? Vai ser um caos. Saúde é o que interessa. É isso, pessoal. Ainda bem que não tem aqui. Ainda bem que não tem aí. Porque se estivesse no Brasil... Olha, isso é uma ideia, hein? As pessoas são empreendedoras. Esse Eat Andes é uma ideia, assim, ó. Eu vou falar uma coisa. Ele é bom porque ele não é gelado. Ele não é sorvetão, assim. Ele não é geladaço, geladex, assim. Ele é soft. Ele é gostoso. Ele é... Então, assim, se tem alguém empreendedor que um dia vai ver essa live... Colocar um Andes no Brasil ia se dar muito certo. Porque, assim, do Oiapoque ao Chuí, as pessoas iam comer Andes. Porque é muito gostoso. Sorvete com ovo, eu nunca tinha visto. Então, esse é um parâmetro aqui dos Estados Unidos. Eles fazem esses custards, que são sorvetes diferentes. Mas que o gosto é sensacional e tu pode colocar um monte de toppings. Então, fica super bom. Então, essa é a ideia. Se tem alguém empreendedor, por favor. Isso aí é sensacional. Óleo de peppermint. Não sei, amor. O segredo do sucesso é alcançar o sucesso em segredo. É isso aí. Pessoal, eu adoro falar com vocês. Eu adoro estar aqui. Eu queria agradecer o Júlio. Queria agradecer... Como é o nome pra mim saber? Pra eu saber do sorvete. Andes. Eat Andes, diz o Júlio. .com. Let me eat... Olha, Eat Andes. Yes, .com. Olhem o sorvete, olhem. Depois me mandem mensagem, digam que lindo. Então tem o concrete e tem um outro que vai dentro. Eu não gosto do outro que vai dentro, porque é uma calda de chocolate muito enjoativa que vai dentro. Então eles fazem um buraco no sorvete e eles colocam a calda de chocolate dentro do negócio, assim, ó. É um troço espetacular. Mas eu não gosto. Eu não gosto muito de chocolate, eu não sou do chocolate. Olha só, né? Eu não sou do chocolate, eu sou do sorvete. Eu gosto de sorvete. Então, pra vocês verem que eu sou a gorda do sorvete. Eu adoro sorvete. Adoro. Não pode dizer que eu sou gorda porque a gordura vem. Não, eu sou a magra do sorvete. Então é isso. Primeira live do domingo de ano novo. Tô muito feliz, um ano muito bacana. 2024 vai ser o melhor ano da nossa vida. Frozen custard, não é ice cream. É, não é, mas é. Na verdade é, porque é igual. É super bom.
Mas é bem bom. Ai, é maravilhoso. Aquilo ali tinha que ter no Brasil. O brasileiro ia... Anyway. Fica a ideia. Eu sou muito fã do Endes. Buenas. Então, quinta, a gente vai fazer um Quintas com Saúde. Vou deixar uma caixinha ali de perguntas. A Naraline e eu estamos nos mudando, mas a gente vai dar um jeito de nos encontrar. Vamos voltar com o projeto, então, do Quintas. E esse ano vai ter muita novidade, muita coisa bacana. E era isso. Eu queria discutir sobre isso, sobre jejum intermitente, sobre déficit calórico, para as pessoas entenderem, saberem um pouquinho mais. E entenderem que não dá pra comer que nem um porco. Se a gente quer emagrecer, quer ter saúde, qualidade de vida, não importa o macronutriente. O que importa realmente é o déficit calórico. Tem aqueles influencers de comida que tem vídeo no Endes. Sério? Não vi, Júlio. Me manda lá. Não vi. Não, nem sabia. Não vejo isso. Influencers de comida. Não sei o que é influencers de comida. Não vi. Bom, se eu for no Endes, eu vou postar. É longe aqui da minha casa, então se eu for no Endes, eu vou postar. Tá bem? Um beijo pra vocês. Um excelente domingo. Que Deus abençoe a todos. Que vocês possam ter um bom almoço. Não comam demais. Comam um pratinho de sobremesa. No YouTube. Yes. Ok. Comam no pratinho de sobremesa. Lembrem. Não comam que nem os porcos. Comam que nem uma pessoa normal. Comam que nem as blusons. Comam... Isso realmente faz diferença na vida da gente. E isso é jejum intermitente. Tá bem? Um beijo, até quinta-feira e excelente domingo. Fiquem com Deus e até a próxima.